16 de junho de 2019. Na madrugada desse dia, Flor de Lis deixa o posto de celebridade evangélica para ser o pivô de um escândalo policial envolvendo família, religião e sexo. Eleita deputada federal em 2018 pelo Rio de Janeiro, Flor de Lis e o marido, pastor Anderson do Carmo, chegavam em casa em plena madrugada. Enquanto Flor já estava dentro da casa, Anderson foi alvejado por diversos tiros na garagem, tiro esses que tiraram sua vida em instantes. Ali, iniciaria o calvário de Flor de Lis, que sempre apareceu como uma mulher benevolente, pseudo-mãe de 50 crianças abandonadas, sempre com ar messiânico e vaidade à flor da pele. Os autores dos disparos foram nada mais, nada menos que os filhos da pastora e de Anderson, e a mandante havia sido a própria Flor de Lis. Com um crime tão cinematográfico, Flor de Lis agora é a estrela de duas séries documentais, uma na Globoplay e outra na HBO Max, além de também ser a personagem central de diversos livros. Confira o que vale ver e ler sobre essa mulher. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Séries e Dica de Livros. Vamos lá, aproveitar que a obra deu uma parada e que o Odete Reutemann veio, porque ela quis, gente, olha ela aqui. Odete, me ajude a pedir. Por favor, se inscreva, curta, comente, liga sininho, compartilha, marca nas suas mídias sociais. Esse mantra é sempre importante porque é esse engajamento de vocês que faz que faz o canal acontecer. E eu só tenho a agradecer muito a todas as mensagens que estão sendo enviadas. Eu leio todas que eu consigo e vou ler um dia todas 100%, porque eu acho que isso é o mínimo que eu faço para quem quer conversar comigo. E se puder, seja membro. Sendo membro, vocês ajudam a que o canal consiga ter cada vez mais e mais possibilidade de trazer todos esses conteúdos que a gente está aqui produzindo diariamente para vocês. E hoje eu vou falar de um dos crimes que as pessoas mais pedem. Já falei, já tive uma entrevista excelente com Ulysses Campbell no lançamento do livro dele, o ótimo Flor de Lis, a pastora do diabo. Mas mesmo assim as pessoas ainda querem saber mais e eu acabei, por conta desse desejo dos outros, me interessando pelo caso. Eu vou ser muito honesto e transparente, não era uma história que me atraía. Eu achava que era envolvimento demais de religião, de política, de sexo, nada de rock and roll, uma coisa muito seitizada, muito seita. Eu nunca entendi direito aquela casa com aquelas crianças, sempre dei uma questionada. Então não era um caso que me atraía muito. Quando aconteceu, eu falei, deve ser porque tem dinheiro no meio. E tem até a ver a motivação também, eu não errei na motivação. Mas não me atraía, não era um caso que me atraísse demais. Por conta do trabalho mesmo, acabei já até entrevistando o advogado da Flor de Lis, o Rodrigo, que é um excelente advogado, por sinal. E ali, para eu conversar com ele, eu tive que me aprofundar um pouco mais em todo esse enredo esquisito. Aí teve o livro do Ulisses, o Flor de Lis, que eu gosto muito dos livros do Ulisses, do Elise Matsunaga, da Suzanne von Richthofen. E daí eu li e achei o personagem interessante. Teve o documentário da Globoplay, achei bem feito. Aí quando eu vi, já estava vendo da HBO. E aí eu olhei e falei, bom, chegou a hora então de eu pelo menos trazer um pouco da história para eu poder falar dessas séries, que são séries bem impactantes, e dos livros também. Não é só o livro do Ulisses que eu vou falar, mas isso é mais para frente. Como eu sempre gosto de começar, vamos começar pelos personagens para a gente entender um pouquinho mais da história. A Flor de Lis, ou Flor Delis, eu descobri que muitas pessoas chamavam de Flor Delis. Eu sempre chamei de Flor de Lis por conta da música do Djavan. Mas tem uma lógica, né? Porque é tudo junto, então fica um Flor Delis ali. Vários amigos meus falavam, nossa, mas eu chamava ela de Flor Delis. Será que você aí também chamava? No caso, a Flor de Lis é uma moça que nasce numa comunidade bem pobre, numa favela, como se falava antigamente, favela do Jacarezinho, que é uma das maiores do Rio de Janeiro, e bem problemática em questão de violência, drogas e tráfico de drogas e tudo mais. E também onde tem muito disso, tem muita religião presente com todas as igrejas, principalmente as evangélicas. Não estou aqui fazendo juízo de valor, é apenas uma realidade. Onde existe muita gente, também vai existir muita religião. Porque é assim que vivem as igrejas, através dos seus rebanhos, né? Através dos dízimos e ajudas financeiras de todas as suas
pessoas, não só a igreja evangélica, como todas, a católica e outras religiões, precisam, para existir, do apoio da sua comunidade. Isso é lícito, a regra faz parte do jogo, assim como faz parte do jogo a bateção que recomeçou. Eles estavam há 1 hora parados e voltaram agora. Por quê? Porque comecei a gravar, mas como eu já falei lá atrás, isso não vai me tirar a concentração, porque a gente é maior. A Flor de Lis nasceu em 1961, no dia 5 de fevereiro, para quem gosta de signo, uma aquariana. Aqui eu vou começar a contar algumas partes desses personagens, de acordo com o que eu vi dessas produções e com o que eu li desses livros. O livro do Ulisses Campbell me traz um passado da Flor de Lis bem desconhecido para mim e que é bem importante para a gente entender por que tudo isso aconteceu agora em 2019, na morte do pastor Anderson, o marido da Flor de Lis. A Flor de Lis, logo cedo, ela é colocada à prova da vida, eu chamo, porque a mãe repete nela o que aconteceu com ela lá atrás, quando ela era criança. Logo muito cedo, acho que com 12 anos, a mãe entrega a Flor de Lis para namorar um homem mais velho. Como o Ulisses Campbell conta para mim na entrevista que eu fiz com ele, foi uma live inclusive, se você não assistiu, está convidado a assistir, o Ulisses relata algo que é importante. Dentro de algumas regiões do Brasil e dentro de algumas formas de classes sociais, isso é normal, porque é assim que a banda toca. Não significa que não nos impressione. É comum, e é comum até hoje, que as famílias entreguem as crianças, as meninas, para terem namorados e maridos mais velhos. E foi o que aconteceu com a Flor de Lis. Mas ela não deixa de ser uma menina de 12 anos sendo domada por um homem que eu acho que ele tinha uns 26, 27 anos. Foi o primeiro homem da vida dela. E é relatado ali a forma triste pelo que essa moça teve que passar. E por ordem da família. Eu sempre acho que a gente tem marcas muito profundas da infância, que é o que nos cria até hoje. E é indiscutível que quando você tem uma violência dessa magnitude logo muito cedo, principalmente a física, a sexual, ela vai te determinar e vai te ligar gatilhos emocionais e psíquicos para sempre. Isso daí eu não sou terapeuta, mas adoro ler sobre psicologia e tudo que eu já conversei com todos os psiquiatras, principalmente os forenses por conta de crimes, eles me relatam isso. Passado é o seu solo, é onde você nasceu, a sua raiz foi feita ali. Esse horror pelo qual a Flor de Lis passou traz essa coisa sexualizada, que sempre que se fala de Flor de Lis, principalmente nos dias de hoje, já traz. É Flor de Lis igual a sexo. E pelo que é relatado no livro, ela tinha um desejo sexual que não acabava. E isso vai culminar agora no que acontece em 2019. Ela teria ali o desejo do sexo, do poder dentro daquela comunidade, que o poder seria ou ela iria para o tráfico de drogas ou ela iria para a religião, para a igreja. E ela tinha com isso o desejo de, unindo sexo e poder, lógico que você vai ter dinheiro. Mas eles são muito ligados, né? As pessoas, quando elas são muito taradas em qualquer dessa tríplice desgraça humana, vamos dizer assim, porque tudo no equilíbrio é bom, mas tudo que é demais atrapalha, sexo demais atrapalha, sexo de menos atrapalha, dinheiro demais, quando você não sabe ter porque você só quer o dinheiro, você vai fazer de tudo para ter. Que é mais ou menos por onde ela vai caminhar, inclusive pela religião. Ela queria ser pastora, numa época principalmente, e em umas igrejas locais, que não se dava esse poder à mulher. Eram apenas homens que faziam o papel de pastores. Mas ela vislumbrava a possibilidade de se tornar pastora. Aliando aí o sexo, que parece que foi uma coisa que manteve ela ligada a vida inteira com muitas pessoas, pelo que é relatado nos livros e em outros lugares, que eu pesquisei, e que também, gente, isso não faz de uma pessoa assassina, tá? Você pode ser tarado, acordar 12 vezes por hora querendo fazer sexo. Não te faz um assassino, mas ele pode construir a sua vontade de matar, se por isso vier. Mas é que é sempre ligado, né? Falou Flor de Lis, falou de sexo. Então, é impossível não falar
sobre essas partes dela. Então, logo cedo, ela casa com... Ela teve vários relacionamentos com vários homens, inclusive com o pessoal de tráfico de drogas, quando muito menina, porque ela percebeu que a sexualidade dela seria uma arma para atrair o que ela queria. Ela exerceu muito forte isso. E ela começa a exercer também a possibilidade da religião. Lógico que dentro daquela igreja que não aceitava pastoras, porque só pastores poderiam existir, ela precisava começar a talhar uma imagem de uma pessoa perfeita para aquele tipo de lugar que ela queria reinar. Então, para isso, ela precisa de uma família. Ela logo casa com um homem, que se eu não me engano é um pastor também, um primeiro marido, com quem ela tem 3 filhos biológicos, que é a Simone, o Adriano e o Flávio. E todos interligados também com o futuro dela. E ela se cerca dos filhos e ela domina, de uma certa maneira, toda a vida deles, porque ela coloca os filhos para começar a viver os planos. Logo cedo, a Flor de Lis entende que ser uma boa alma cristã atrairia os olhares das pessoas, principalmente dessa igreja que ela estava ali frequentando, onde ela já até cantava, gospelmente falando, e ela tinha a vontade de crescer lá dentro, porque ela percebia que lá dentro também teria dinheiro. Quem não quer dinheiro? Mas eu sempre falo, gente, acordar cedo e trabalhar ainda é a melhor matemática para ter. Se você não vai ter todo, mas vai ter o seu. E viver bem com o seu já é feliz demais. Tendo conta paga já está bom, ainda mais nos dias de hoje. A Flor de Lis, no começo da década de 90, de 1990, ela com esse olhar já de como eu posso me destacar, ela tem uma primeira... parece ser legítimo, parece ter uma empatia real por crianças que vivem em situação de risco, mas ao mesmo tempo você fica meio que na dúvida se ela age para pegar crianças da rua para aparecer ou se ela percebe que pegando crianças da rua para tratar e cuidar do jeito que ela gostava, ela conseguiria atrair os olhares que ela precisava. Você não sabe se nasceu primeiro o desejo de ser boa ou se o desejo era ter poder, então para isso vou parecer ser boa. Não significa que ela não tenha sido boa, mas ela foi, de fato, foi genuíno o desejo de tirar crianças da rua? Isso daí você tem inúmeros livros, inúmeras séries onde você pode tirar sua própria conclusão. E eu não vou aqui dizer se eu acho que ela fez ou não fez, porque eu nem a entrevistei, não conheço ela, não posso falar, não posso trazer um juízo de valor tão forte assim. Pelo tudo que eu li, é nítido que ela teria, por todas as pessoas que pesquisaram ela a fundo, gente que até conversou com ela teria, de fato, usado esse poder magnético de ser uma mãe de 50 pessoas, de crianças abandonadas, para atrair o dinheiro, o sexo e o poder. E além de ter sido abusada, logo criança e tudo mais, porque uma boa, né, gente? Uma criança de 12 anos, ela pode estar autorizada por pai, por mãe, por juiz, por senhor, por Deus. Mas ela foi uma criança de 12 anos. Fazer sexo com um homem de 25 é um abuso. Eu acho que cabe ao adulto ter a noção de que aquilo é uma criança. Bom, nunca vou conseguir entender esse tipo de cabeça. E também várias outras ocorrências existem ao redor dela. O pai da Flor de Lis morre num acidente cinematográfico que está muito bem descrito no livro do Ulisses. Parece até mentira. Você fala, não é possível. Porque como tudo é muito exagerado na vida da Flor de Lis, você lê e fala assim, não, então, querendo me enganar, não vou ser enganado. O Ulisses, eu converso com ele sobre isso na live, e ele fala, eu pesquisei tudo, e é realmente do jeito que está no livro. E a mãe da Flor de Lis, ela teve uma visão do futuro, e ela viu antes de tudo acontecer. Então, a mãe da Flor de Lis era uma bruxa dentro da comunidade ali. Ela brincava de pastora, mas ela tinha lá os seus segredos, vamos dizer assim, satânicos, ou seja, que ela tinha essas visões do futuro, ela falava como uma pastora numa igreja, mas ao mesmo tempo ela ganhava uma grana ali com essas coisas do além, do diabo. Então, não sei porque que o povo adora esse tipo de coisa. Então, e a mãe dela tinha essas coisas meio macabras, assim, e que a Flor de Lis, inclusive, pega. Isso tem a ver lá pra frente com o tal do quarto secreto dela. E o irmão da Flor de Lis
um dos irmãos dela, também morre afogado num clube lá, um clube público. Isso também tem um impacto na vida dela. Inclusive, a Rose, que é a ex-namorada do irmão, vai ser uma pessoa importante para esse começo da Flor de Lis, como uma pessoa boa e pegando crianças na rua. Aí a Flor de Lis, ela sai pelas ruas pegando crianças. Inclusive, ela inventa, porque parece que é uma invenção, teve uma chacina, acho que na Central do Brasil, onde ela teria pegado umas crianças, mas não existe relato dessa chacina. Porque aí ela começa, inclusive, a criar factoides, a criar histórias. De onde vieram essas crianças? Como que ela pegou essas crianças? Dentro desse momento que começa a trazer essas crianças para casa, vai primeiro para a casa da mãe dela, depois ela vai para uma outra casa. Todos esses detalhes muito certinhos vocês vão encontrar nessas séries e nesses livros que eu vou indicar. Aqui eu vou fazer bem um overview. Dentro desse momento, desse movimento, chega o Anderson. O Anderson chega para namorando a Simone, a filha dela, biológica. Simone nega até hoje em dia, que um dia ela tenha sido namorada do Anderson. Mas tem vários lugares que garantem, que confirmam que eles foram namorados e não foram namorados de 2 semanas, não. Mas é ali que a Flor de Lis conhece aquele que vai vir a ser o seu grande amor, seu grande parceiro, a sua mais profunda alma gêmea. Quando a Simone termina com o Anderson já estava morando pela casa da Flor de Lis junto com os outros meninos. E ele pega e se encanta pela Flor de Lis, junto com ela, se encantando por ele. Aí se pergunta muito, o Anderson se encanta pela Flor de Lis, pela mulher, pelo amor, pelo tesão, ou ele se encanta por isso tudo e também pela possibilidade de ver na Flor de Lis um grande negócio? Ou ele só via na Flor de Lis um grande negócio? Eu acho que tem uma mistura de tudo, uma coisa foi ligando a outra. Porque a Flor de Lis e o Anderson, a partir daquele momento, acho que em 1994, eles vão se tornando um só. Eu até pergunto para o Ulisses, se a Flor de Lis não tivesse encontrado o Anderson, ela seria a Flor de Lis? Ele fala de jeito nenhum. Porque é o Anderson que se torna a grande cabeça de tudo. É o Anderson que faz da Flor de Lis uma cantora gospel, que abre igreja, que faz dela deputada e tudo mais. Eles casam em 1998. A diferença de idade deles é bem grande, mas eu não vou ficar aqui apontando isso como se fosse um problema. Quem tem que gostar da diferença de idade são eles, não eu. E não tem problema nenhum com isso. Desde que as pessoas estejam felizes e íntegras, inteiras, mentalmente, está tudo certo. Casa com quem quiser. Não é? Cada um que cuide do seu nessa parte. Então, eu não quero também fazer daqui um julgamento da Flor de Lis moral. A moral da Flor de Lis é dela, os desejos da Flor de Lis são dela. É hipócrita? Bastante. Por quê? O que ela pregava na sua igreja, ela não realizava na vida pessoal dela. Isso se chama hipocrisia. Né? Ela se colocava como uma santa, mas muitas vezes ela estava bem para outro personagem bíblico. Ela se dizia uma pessoa X e ela era uma pessoa Y menos 2, dentro do que ela colocava como uma coisa certa. Entendeu? Aí é um problema moral dela, de ela ser hipócrita, e um problema das pessoas que a ouviam como se ela fosse acima de tudo. E na entrada do Anderson na vida da Flor de Lis, aí já como marido, eles têm que fugir da casa, tem uma série de coisas. Eles saem da casa porque os juizados menores querem pegar as crianças. Isso é antes até, eu acho que eles casarem. Aí eles vão seguindo, eles ficam realmente bastante tempo morando na rua, depois eles vão para uma outra casa, depois para uma outra casa, porque um grupo de empresários, mecenas ajudam ela, acreditam que ela é uma pessoa que está cuidando de 50 crianças. E ninguém pergunta de onde são essas crianças, ninguém pergunta qual a qualidade que essas crianças podem ter, né? Porque você ajuda uma pessoa que tem um propósito real, que tem um projeto factível, um projeto bonito, íntegro, e não uma pessoa que está aparecendo em tudo. Porque quando o Anderson entra na vida da Flor de Lis, ele já começa a marketizar absolutamente tudo. Então ele que consegue as primeiras matérias, são na TV Cultura do Rio, né, TVE, e o RJTV, que é o Jornal da Tarde do Rio de Janeiro da Globo. E isso vai encantando os outros jornalistas. Inclusive, existe um problema aí.
tem um meia-culpa do jornalismo. É o jornalismo que cria o mito. É o jornalismo que cria a celebridade. A celebridade não vai dar... Ela estava lá dentro de um barraco com um monte de criança. Ninguém chega e fala assim, como é que você come, menino? Juizados menores, como é que essas crianças estão aqui? Como é que vocês tomam banho? Olha o tamanho desse lugar, como é que você tem 40 crianças? Como é que você cuida? Como é que come aqui? Como é que vai ao banheiro? Não se fez essas perguntas. Nenhum jornalista. Ficou muito em cima do hype e da vibe de uma mulher cristã incrível, mãe de 50 crianças. Não dá para você ser mãe de 50 crianças. Não dá. Não dá. Eu fiz um programa chamado Gente que Faz na década de 90, um programa incrível. Eu fiz, inclusive, um episódio de uma mãe, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, não me lembro agora o nome e tal, mas que ela e o marido tinham realmente, eles tinham dinheiro, eles tinham comprado uma fazenda, ela era professora, eles estavam absolutamente tudo certinho com a lei, eles mudaram, fizeram uma escola dentro dessa fazenda, tinha refeitório, tinha acomodação para menino, para menina, separado, eles tinham atividades inteiras, eles adotavam de fato essas crianças, elas tinham umas 30 e poucas crianças, e não dava para ter 36. É impossível. Gente com dinheiro. Não é pouco não. Ela conseguiu fazer. Transformou o seu dinheiro num bem maior para a sociedade. Eu acho que todos eles hoje são formadíssimos, tá? Porque isso é 90 aí. Se bobear, a Flor de Lis viu esse gente que faz e falou, vou fazer esse negócio, né? Ó, como uma mulher se deu bem. Ó, se bobear, porque é bem próximo de quando passou e a Flor de Lis comeu. Ó, pode ser, hein? Aí talvez tenha sido o gatilho de ela perceber que isso dava hype, né? Pedir para televisão. Com a entrada com o Anderson, ele transforma a Flor de Lis em cantora gospel. Ela, em 2010, inclusive, lança o filme, o CD Questiona ou Adora, que parece que foi um boom de sucesso dentro do universo gospel. Em 2009, um ano antes, é lançado um filme que eu vi, chamado Flor de Lis, Basta uma Palavra. Foi quando eu fui apresentado a Flor de Lis, vamos dizer assim, intelectualmente falando. Porque assim, quando eu vi esse filme, que me foi trazido por uma pessoa que trabalhava comigo à época, eu fiz exatamente a pergunta, mas como é que ela cuida de 50 crianças? Quem é essa mulher? Não, é uma mulher, ela tem um astral, ela tem uma vibe, que se um dia você conhecer, você vai perceber, ela é uma mulher diferente, de outro mundo. Eu falei, bom, daí Jim Jones que os diga, né? Já aceita, inclusive eu estou fazendo um caso narrado, que vai entrar logo em seguida este vídeo aqui, se tudo der certo, esse vídeo entra em breve, em seguida vai entrar esse caso narrado, que é de um casal religioso na Bahia da década de 1970, muito parecido com Flor de Lis, mas muito, eles têm movimentos iguais, inclusive. Dessa coisa da seita, de mudar nome dos filhos, de rebatizar todo mundo. Então, assim, não dá para você cair Gente, antes de você celebrizar alguém, tem que entender melhor quem é a pessoa, né? Tem que entender qual é a vida dela, a biografia dela, a sua melhor referência. Todo mundo tem a sua. E a Flor de Lis, inclusive, ela vai para onde? Começa a olhar para onde? Para a política, porque ela já começa a ter tudo. A igreja, a música, a celebrização, os artistas todos com ela, a imprensa toda fazendo tarde, Dia das Mães era a Flor de Lis. Vai Natal da Flor de Lis. Vai não sei o que lá, Ana Maria Braga tá na Flor de Lis. Vai o Serginho Graham tá na Flor de Lis. A Xuxa tá na Flor de Lis. Ela conseguiu em tudo, porque o Anderson era muito bom marqueteiro. Inclusive, ele organizava para quando as emissoras de TV fossem fazer matérias, a forma de aparecer a casa e as pessoas. Então, e claro, porque assim, ele só vai mostrar o bom, ou vai criar o bom para ser visto. Cabe a gente tentar entender, sair da vitrine e olhar para mas o que tem lá atrás? Deixa eu ver o banheiro. Abre esse negócio. Tem água aí? Pega o menino e fala assim, onde você faz cocô, menino? Que horas? Porque numa 50 pessoas, meu filho, só vai dar para fazer cocô de 4 em 4 dias. Não vai rolar, não tem tempo para fazer, né? As pessoas têm que perguntar isso. Né? Como é que você come? Quando? Que horas? Você vai para a escola? Porque não vai para a escola. Cadê teu pai, menino? Cadê tua mãe? Como é que você chegou até aqui? Vai que o menino foi roubado na rua. Então, assim, tem que perceber, a gente tem que perceber, tirar a celebrização daquele que pode ser um farsante. Não estou nem dizendo que ela seja, porque
Quem está falando são os outros. Eu estou aqui relatando o que foi, o que eu li, o que eu pesquisei. Gostaria muito de conversar com ela para eu ver... Né, eu vou entrar nas séries, tem momentos que você fica em dúvida mesmo. Você fala, será que essa mulher realmente tem nada a ver com isso? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, como eu falei do Anderson, ele vira a espinha dorsal dessa história toda da Flor de Lis. Como o espinha dorsal, o marqueteiro que conseguiu todas as outras coisas, ele vira o pai. Se a Flor de Lis era a mãe, ele vira o pai desses 50 crianças. E depois os avós, né? Porque daí começa a ter neto. Porque os filhos biológicos começam a ter neto e adotar netos. Porque da natureza humana você repetir o que viu em casa pelo pai e pela mãe quando você os tem. Então a filha dela, a Simone estava fazendo o quê? Repetindo a mãe. Adotou inclusive a tal da Rayane, que a gente olha... Gente, entender essa família é uma bíblia, literalmente, de nomes. Chega uma hora que você fala, não dá. Não dá. Hoje já estou conseguindo guardar mais alguns. E olha que vocês sabem que eu tenho problema com o nome. Mas olha, às vezes você fala, minha mãe de Deus, quem que está falando agora? Gente, mais naquela casa. O Anderson passa a ser o pai de toda aquela prole. E, lógico, a pessoa que começa a guardar tudo principalmente a parte financeira fica com ele. Ele estava investindo nas igrejas da Flor de Lis, ele estava investindo na carreira da Flor de Lis como cantora gospel e também, daqui a pouco, como política, como pessoa, figura pública, porque assim ele conseguiria ter ainda mais adeptos a esse produto que ele estava vendendo. A Flor de Lis virou um produto na mão dele. Existem possibilidades de o Anderson, inclusive, que estaria passando a mão na parte do dinheiro da Flor de Lis. É possível, mas para isso precisa ter uma investigação que comprove. Eu não sei se a investigação foi tão a fundo disso, porque em princípio isso poderia ser uma grande motivação. Eles têm lá uns contratos de viagem que eles fizeram para a Bélgica, se não me engano, e que a Flor de Lis descobre depois que não era um valor, era 3 vezes mais, e ela ficava só com 10% do que era contratado, mas o dinheiro como deputada federal ficava para ela. É uma confusão de nome de filho, de dinheiro, e de quem está falando o quê, mas você fala assim, tá bom, gente, vamos fazer o seguinte, unidunité, salamé mingué, quem matou foi você, pega a pessoa e fala você, porque é muita gente, você fala, não, quem está acontecendo, gente? Porque puseram todo mundo junto assim, onde dormem essas pessoas, gente? Onde lava roupa? Onde tem paz no coração? Porque uma casa com cacetada de gente, você não tem paz, você não tem um cantinho para ser chamado seu, né? Não tem privacidade nenhuma. E com essa dupla, o Anderson consegue fazer que a Flor de Lis se torne, inclusive ela tenta ser vereadora, acho que em 2004, se não me engano, lá em São Gonçalo, que é ali no estado do Rio de Janeiro, perto do Rio, da capital, e ela não consegue, mas ela se elege com mais de 190 mil votos em 2018, ela foi a mulher mais votada do Rio de Janeiro como deputada federal, para mostrar o quanto ela tinha crescido. O Anderson teve vontades inúmeras de fazer ela virar um best-seller literário, porque nada como você lançar um livro com uma autobiografia inventada para alcançar mais pessoas, mas foi um fracasso de venda, não aconteceu, porque o público dela não ia comprar esse livro, o público dela já estava nas igrejas. Então isso deu uma frustradinha no Anderson. Mas Anderson, tá cheio de livro dela agora vendendo, não era o que você queria. Ela se torna uma grande celebridade, mas uma celebridade criminal agora, né? Com esse crescimento da Flor de Lis, começa a se criar dentro da casa um desprazer ao Anderson. Porque aí, minha gente, a gente vai ter que seguir alguns caminhos aqui. O Anderson mandava no dinheiro, isso atrapalhava muitas vezes pessoas ali dentro que queriam ter mais acesso a dinheiro, ou até a própria Flor de Lis. É relatado por várias meninas e inclusive pela filha biológica da Flor de Lis, a Simone, e a neta, uma menina linda que dá uma entrevista na Globoplay, emocionante. A entrevista, acho que é a Rafaela o nome dela, a entrevista dessa Rafaela é espetacular. Como essa moça é boa de fala, de sentimento, de se expressar, de empatizar-se com ela. É uma moça linda de viver, assim como diria a Hebe, e você vê já tão nova e tão sofrida já. Você vê que ela está em dor mesmo. É genuíno, é verdadeiro. É muito tocante a entrevista dela. E ela relata que o Anderson tinha também tentado abusar dela, menina ainda,
na cama. Ele chegou lá e passou a mão nela. A Simone, a mãe dela, a filha biológica da Flor de Lis, ou seja, a Rafaela é neta real da Flor de Lis, real que eu digo biológica, né, com DNA. Então a Simone e a Rafaela estariam sendo molestadas pelo Anderson. E se for verdade o que a Simone relata, é de uma vigarice essa molestação, porque a Simone se descobre com vários tumores, um câncer bem forte, bem espalhado ali. E o Anderson, que cuidava do dinheiro, então ele questiona ela: para você ter acesso ao tratamento, você vai ter que deitar comigo. Deitar foi uma forma bem bonita que eu falei. Sendo isso verdade, é doentio da parte do Anderson do Carmo, né? Porque primeiro que você não negocia a saúde da sua filha. Mas é uma filha que já foi namorada dele. Você percebe como tudo é muito desconexo? Inclusive, então, e esse possível assédio do Anderson contra mulheres e homens dentro da casa é que podem ter sido a grande motivação de todo esse crime. Porque é um crime que você não consegue explicar por que tudo isso aconteceu. Porque a morte do Anderson foi a pior coisa que poderia ter acontecido para a Flor de Lis dessa maneira. Até se ela não tivesse envolvida, porque ela não sabe fazer sem ele. E parece que a casa, por pior que ele fosse nessa parte de assédio, também ele era a mola motriz da casa. Então, a casa lá onde eles moravam em Niterói, que é uma casa estranha, eu não entendo essa casa, porque assim, parece que é uma casa que quem compra são esses irmãos empresários com dinheiro, mas eles pagam a mensalidade do financiamento. Mas, gente, ela não vendeu um monte de coisa, ela não é milionária, então para que faz tudo isso? Aquelas perucas são caras, são carésimas. O Anderson, inclusive, tem uma coisa que tem até também no livro: o cara que faz o filme dela, o filme não perca tempo. Não perca, não faça isso com você, não é preciso, tá? Não é preciso. Mas a pessoa que cuida do filme dela, faz o filme dela, parece que era o personal stylist dela, ou seja, tá tudo errado ainda. Aí ele que começa a hypar ela com roupa, isso, aquilo, e o Anderson não queria gastar muita grana. Pai, pega essa peruca aí. Aí põe um dente, só um dente, não precisa fazer fazer aquela coisa que as pessoas hoje põem, fica tudo com a mesma boca, né? Com o mesmo dente. E o Anderson nega, né? Tanto que tem uma outra produtora, acho que da gravadora, para onde ela vai começar a gravar os CDs, que fala: ela tem que ter a melhor peruca, ela tem que ter o melhor dente, tem que arrumar as unhas. Ele começa a gastar, e o Anderson não queria gastar dinheiro com isso. Ele queria gastar dinheiro em construir igreja, parece, ou se ele estava pegando para ele, para guardar para ele, né? E uma peruca ali, cara, uma peruca de $3.500, Montenegro. Dólares. $3.500. As perucas boas são carésimas. Então ali ela estava com um monte de peruca cara, mas não tem uma casa. Parece que as crianças vão perder a casa ali, não tem mais. Quem que vai guardar? Gente, quem que vai dar comida para tudo aquilo, gente? Quem que vai limpar? Quem que vai lavar? Haja veja, né? Haja veja. Eu quero saber, estão passando veja nessa casa? Porque se eu for lá, eu não gosto de lugar sujo. Imagina, veja. Eles têm que comprar, porque assim, são 50 pessoas andando dentro da casa o dia inteiro. Suja 50 vezes mais que uma casa que mora uma pessoa. E é muita gente para lá, muita gente para cá, gente que corre, gente que vai. O Rio de Janeiro que é quente pra caramba, né? Olha, estamos com a veja, hein? Então, dentro desse possível, dessa costura sexual dentro daquela casa, pode ter nascido essa grande motivação de morte. E parece que é o grande apontamento, junto com o dinheiro que o Anderson guardava. Mas dentro dessa parte de sexo, é importante trazer porque é falado, mas de novo eu digo, tirando se ele molestava ou não, aí sim é um problema. Os outros sexos, se existiram como é relatado, eles são quase consentidos, menos alguns quando se fala de pessoas menores de idade, né? Isso é ser molestado também. Então, assim, porque pegar, por exemplo, lá atrás, quando a Flor de Lis ainda estava lá no Jacarezinho, ela escolhia os meninos, e as meninas ela escolhia inclusive para namorar o filho, o Flávio. Isso eu já acho gritante, né? Então você escolhe uma menina
para ser a namoradinha do filho. Você escolhe um menino para ser o bonequinho da filha. E você escolhe vários meninos para serem os seus bonecos. Porque, segundo está no livro do Ulysses Campbell também, tem o tal do banho. Quando ela angariava as crianças, e muitas delas adolescentes já grandinhos, principalmente os adolescentes, ela dava um banho de purificação, literalmente um banho no chuveiro. Para alguns ela ficava um tempinho, de 5 minutos, para outros ela ficava tomando banho durante algum tempo mais e tomava banho com esse menino durante vários e vários dias depois. Ou seja, ela molestava os meninos. Ah, mas é menino. Sim, gente, você pode ser ainda mais adolescente, que não tem... Mexeu lá, tá pá, né? Então, assim, ela dava banho, literalmente, em todas as possibilidades dessas que você está imaginando. Esse banho é trazido depois para essa casa em Niterói, ele ganha um ar mais forte, ele ganha o quarto secreto. Tinha um quarto onde em princípio, a Flor de Lis teria os seus verdadeiros demônios expostos, que eram literalmente figuras demoníacas para as quais ela rezava. Ou seja, a fachada da pastora cristã que ama a Deus acima de tudo era mentirosa mesmo, porque no quarto secreto dela é onde existiam as figuras satânicas, figuras de demônios, figuras de rituais macabros, velas vermelhas, aquelas coisas que as pessoas acham que assim está falando com o diabo. Meu amor, o diabo não vai falar com você dessa maneira. O diabo é hedonista, o diabo gosta de coisa bonita. Não adianta você fazer um quarto com aquele monte de imagem horrorosa e vela acabada. Não, o diabo não vai falar com você assim. O diabo não quer sangue de criança. Eu já entrevistei várias pessoas. Quem é satânico, luciferiano, gosta de coisa bonita, gosta de coisa rica, gosta de coisa bonita, gosta de pele boa, gosta do corpo saudável, gosta da roupa certa, não gosta de quarto fechadinho e feio, ele gosta de castelo, entendeu? Então, minha nega, se você está achando que você está conversando com o diabo, você não estava falando com o diabo, você estava falando com os seus demônios internos. Dentro desse quarto secreto era para onde ela levava depois os meninos para fazer um recarrego espiritual mais forte, onde ela ficava transando lá com os meninos. Ela e o Anderson. O Anderson, inclusive, dentro da casa, ele tinha uma tara, parece que ele era super bem dotado, isso é falado várias e várias vezes, e a Flor de Lis tinha meio que uma predileção a esse tipo de, vamos dizer, de surpresinha, ai que surpresinha, não, ela gostava de surpresão. Quanto mais surpresão, mais, pode ser, cada um com seus prazeres. Mas o Anderson parece que tinha uma bela surpresa. Minha surpresa. E ele fazia sexo com as pessoas lá dentro da casa, com quem queria, e aí sim com quem não queria, inclusive com homens. Ele não tinha predileção, mas ele curtia lá um garotinho. Só que lá fora na pregação, endemoniavam os gays, né? Falava que tudo é coisa horrorosa. Sempre falo, quem muito aponta, tá querendo esconder o que é de fato. Fica a dica. Né? Não dá para você odiar tanto algo que não mexe com você. Ué, você não gosta de gay, não namora um. Ah, você não gosta de gay porque o gay te atrai e você não quer ser atraído. Entendi. Tá bom. Então, na verdade, você tem ódio de você. Né? Então ele tinha dentro desse quarto secreto, a Flor de Lis e o Anderson, era o local das coisas fortes lá dentro da casa. Também dizem que lá atrás, no passado, a Flor de Lis, ela chegou a ser namorada era um trisal, ela e mais 2 homens, que ela chega atrasada um dia e os dois estão tudo junto. Parece que namoraram depois de 30 anos, mas é fantástico, né? Ela achava que dominava os dois já estavam tirando ela do meio faz tempo. Ela também gostava lá de umas festinhas lá mas gente, isso daí cada um faz o que quer. E ela foi na casa de swing. Tá, gente, já foi na casa de swing. Você não quer fazer swing? Não vai na casa de swing, gente. Faz assim. Né? Você não gosta não faz, mas isso não dá
qualidade para transformar ninguém em assassino. As pessoas têm que parar com esse moralismo babaca. Ai, ela faz numa casa de swing. O que você espera de uma pessoa que faz na casa de swing? Ih, meu amor, cuidado, porque é o que as pessoas mais fazem por aí. E está em tudo que é nível social e tudo mais. Então, não vem com esse papo moralista, não, que isso é bobagem. E nem é isso que, de novo, não dá qualidade para a criação de um assassino. Uma pessoa fazer sexo com mais de uma pessoa não dá a ela a chancela de que vai matar ninguém, né? Tem várias pessoas aí que são super certinhas e mataram gostoso. E essa fama da certinha, da Flor de Lis, vai tomando essa proporção muito grande e cada vez mais essas coisas vão ficando escondidas. Só que você não esconde esse tipo de coisa numa casa com mais... Numa casa, se você não morar sozinho, você não vai esconder de ninguém. Uma casa com 50 e cacetada de gente, não adianta. Tanto que daí, inclusive, começa o crime em fato, segundo a polícia, que já é impressionante, porque é um crime que todo mundo sabia que ia acontecer. O Anderson morre dia 16 de junho de 2019. Só que 2 anos antes, ele já estava passando mal, tendo uns problemas de vômito, de diarreia e tudo mais. E ele lê, parece que a Flor de Lis usou aquele bloco de notas que tem no iPhone, e era sincronizado com o iPad do Anderson. Ele lê o que ela escreve, não entendi porque ela vai para o bloco de notas antes para mandar uma mensagem, mas beleza. Onde ela ali está solicitando para os filhos para matarem o Anderson, vamos fazer um veneno aí. Ele chama, ele sabe que está sendo envenenado, gente. Ele vai inclusive para o hospital, ele entra cacetada de vezes no hospital. E ele ainda chama as pessoas para, vamos conversar, Mateu não. Bicho, se eu leio o negócio aqui, o Odete Reutemann mandando um bilhete para o Aru, vamos dar um fim no Beto, eu caio fora, você descobre. Quer que eu vou conversar com os dois? Primeiro que eu não falo gatês, né? Ela vai miar, eu vou miar, ela não vai me entender nada. E segundo que assim, por que eu vou conversar com uma pessoa que quer te matar? Ele quer, ele conversa, ele fica na casa. Não se tem a motivação, é isso que eu digo, qual é a motivação? A motivação, segundo a polícia, é que a Flor de Lis queria ter acesso ao controle total, dinheiro e a carreira dela. Ok. Daí vem a pergunta, por que ela não se separa? Pode ser, inclusive, essa uma outra motivação. Para a igreja dela, não seria bonito ela estar separada, porque ela prega tanto o casamento a vida inteira, até que a morte nos separe. Ela prega tanto a perfeição dos casais, ela prega tanto a perfeição da família, que como ela ia ser contra tudo aquilo que ela fala. Ou seja, ela é hipócrita, mas ela é hipócrita escondida. No mundo claro, ela não quer, que ninguém sabe o que ela é de verdade. Tem uma lógica aí dentro do business dela. Então, a própria separação e o fato de ela não poder se separar seria uma grande motivação. Os dois viviam a beijinhos e beijinhos, vídeos, lives, isso, aquilo, com um amor incondicional e também faz parte do jogo e faz parte do show mal feito de Família Perfeita. A gente pode pensar em várias motivações, né? A Flor de Lis quer ter controle total da vida dela. A Flor de Lis, inclusive, próximo à morte do Anderson, ela já estava namorando esse Alan, segundo o Ulisses Campbell me fala. Esse Alan, que é um menino de 20 e poucos anos que ela está namorando, e também colocam a diferença de idade como algo impossível. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas quando você se utiliza desse tipo de argumentação, você afeta, de fato, as outras pessoas que falam: ai, o que essa velha está fazendo com esse menino? Tá vendo? Uma velha tarada, só pode matar mesmo. Que velha tarada? Se fosse diferente, se fosse homem com menina, tudo bem? Sim, porque nós estamos numa sociedade machista. Então, ela já estava com esse rapaz, esse produtor, acho que é um produtor musical. Será que ela já não queria também ficar só com ele? E parece que o Anderson estava com uma namorada também, uma moça chamada Regina, como descrito no livro do Ulisses. Eu estou falando muito do livro do Ulisses porque é um livro que eu acho que traz detalhes de dia a dia muito interessante. Ele não fica só no processo e no crime. Muito pelo contrário, o crime entra dentro do dia a dia. É por isso que eu acho o livro muito legal. Os outros livros também são bons, mas eu vou explicar eles daqui a pouco. Então, talvez ela quisesse ficar já com Alain e via na possibilidade do fim do Anderson, um conjunto da obra. Ela teria acesso ao dinheiro dela, acesso irrestrito à carreira, decisões só dela, um menino novo para chamar de seu, uma casa dela com aqueles filhos lá que ela ia mandar mais ainda, e também
Porque, segundo a Flor de Lis, ela não sabia que o Anderson fazia esses abusos, esses assédios contra a filha, contra a neta e contra outras pessoas. Que ela não tivesse compartilhado o quarto secreto. Ela não diz ela que ela não sabia. É possível, é possível. Isso eu não acho que ela possa estar... Não é obrigatório. Mas se ela tivesse sabendo, também já seria um composto. Então, a motivação pode ter sido uma grande equação. Né? Alain, carreira, dinheiro, assédio contra a filha, igual fim de Anderson. Pode ser que isso tenha sido uma motivação elevada à enésima potência. Só que aí, quando o Anderson morre, a morte do Anderson, para mim, a maior incógnita para mim é por que ele estava de cueca, gente. Eles chegam às 3 horas da manhã, segundo a Flor de Lis, eles chegam vindo da praia de Copacabana, onde ele subiu no banquinho e falou, eu te amo, eu já te falo, eu te amo mais ainda, eu te amo, meu amor, eu te amo demais. Ela tem lá uma narrativa que aparece em todo lugar, ou ela decorou, ou existiu, mas se existiu, meu Deus do céu, que cena horrorosa de se ver, e se não existiu, o roteiro é ruim. Então, existindo ou não, eu não queria ter vivido aquilo de nenhum. Mas que ela fica gritando, ele fica gritando, te amo, eu te amo, eu te amo. No meio de Copacabana, às 3 horas da manhã, na praia. Gente, você vai ser assaltada. Não vai dar. Eu morei no Rio, não rola esse tipo de coisa. Então, gente, você sai correndo, não fica. Ninguém vai pra praia de madrugada. Você vai ser assaltado. É o que vai acontecer. É como aqui em Genópolis. Não vai andar de madrugada aqui. Não dá. Você não pode estar no Brasil, né, gente? Assim, tem coisa assim. Só que aí... A polícia, inclusive, viu as imagens de Copacabana, tem câmera, até se bobear no peixinho que está nadando, que não deve nadar ali. Mas assim, tem câmera em todo lugar. Eles não acharam uma cena do carro da Flor de Lis passando por ali, uma cena do cara gritando, porque se ele pega uma cadeira, enfia, fica... Oh! Dá para ver, né? Qualquer câmera, você não vai ouvir, mas você vai ver lá o gestual. Também não se vê. Não se encontra, não se sabe. Ela diz, inclusive, que ele tirou uma foto dela no lugar. Mas... Cadê essa foto? Porque o celular dele sumiu. Vou falar do celular daqui a pouco. E aí ela chega às 3 horas da manhã e quando ela entra, diz ela que viu uma moto passando também. Pelas câmeras de segurança, a polícia viu, não tem uma moto passando lá do carro dela. Ela chega, entra e vai direto para o quarto onde está, acho que essa neta Rafaela. E fica conversando, e a Rayane também. A Rayane é filha adotiva da Simone, que é filha biológica da Flor de Lis. É difícil guardar. Simone de nome, Simone de árvore genealógica. Estou pondo às vezes aqui alguma coisa só para você tentar entender, mas é complicado. Foca na Flor de Lis, no Anderson e na Simone, que é a filha biológica dela, que vai ser mais fácil. Tem um monte de gente. É gente que não para. Aí ela chega em casa, a Flor de Lis fala, fecha o portão. Vamos lá, bicho, você está com medo de um motoqueiro, você está chegando em casa, sabe o portão, a primeira coisa que você faz é fechar? Ela desce do carro e sai. E sobe. De repente, eles escutam uns tiros. Ninguém consegue me explicar por que o Anderson estava de cueca. Porque se ele não pode ter saído do carro e tirado a roupa, né? Não é possível que isso aconteça. Não dá. Não foi para algum lugar. Ele sai do carro, entra na casa e volta. Volta por quê? Para pegar o quê naquele carro? Porque, assim, para mim fica meio ilógico. Ou ele chegou de cueca. Ele está de cueca. Tem um tempo de tirar a roupa. Mas ele foi morto de cueca. Ninguém me conta por que foi morto de cueca. Se você souber, escreve aí no comentário. Porque eu não descobri. E aí ele é alvejado se ventila até os 30 tiros. Não foram 30 tiros, parece que foram 6 ou no máximo 8. É que se eu atiro aqui, pega no meu braço e sai, é contado como entrada e saída. Então não é que foram 30 tiros, foram 6 ou 8, uma coisa assim. Ela desce, a Flor de Lis vê o homem morto ali, ligam para a ambulância, fala que ele já está morto, mesmo assim levam para um hospital. Tem cenas ótimas no documentário da Globoplay com eles chegando, o moço está dormindo, coitadinho, no balcão, ele leva um susto quando vê eles chegando lá. E aí começa toda a investigação. No dia seguinte, tem toda a parte de comoção pública da Flor de Lis, aparecendo chorando com a peruca, com óculos escuros e tal, do lado dos filhos. E aí ela tem o filho dela, biológico, o Flávio, que está, inclusive, o tempo inteiro com ela, ao lado dela no enterro do Anderson.
E ela tem um outro filho que é o Lucas, esse adotivo, que é um menino bem problemático de crime. E a polícia faz uma perícia dentro da casa, procura coisas, porque quem foi, qual a motivação, que arma é essa? Viram entrando, não viram? Isso é um latrocínio ou isso é um homicídio encomendado? É um homicídio encomendado ou é uma vingança dentro da casa? Como é que esse homem morre? Para onde foi esse assassino? Pelas câmeras de segurança você não vê nada. Eles não têm câmera de segurança dentro da casa, mas tem no portão, tem câmeras... Não tinha, ninguém entra e ninguém sai para matar o Anderson. Então, deve ter sido alguém lá dentro da casa. Eles começam a fazer uma busca e apreensão, querem pegar algumas coisas e eles não acham. Um policial depois volta e resolve dar mais uma olhada em cima de um armário no quarto do Flávio e encontra uma arma, que é a arma do crime. Rapidamente ainda vai ter o enterro. No enterro, eles conseguem prender o Lucas. Por ele, eles já tinham visto uma câmera de segurança que o Lucas chegava às 3 horas da manhã, entrava na casa e saía, momentos antes de a Flor de Lis chegar, que seria a entrega da arma. O Lucas, ele já estava com um mandado de prisão por outros crimes. E o Flávio estava com outro mandado de prisão, porque acho que bateu na ex-mulher, uma coisa assim. Com esses mandados de prisão, a polícia age e pega os dois. Inclusive, o Flávio é preso no final do enterro do Anderson. E é levado, e ele confessa, o Flávio confessa que foi ele que atirou. Tanto que ele fala que foram 6 tiros. Ele diz que a arma foi comprada por ele pelo Lucas, mas o Lucas, em princípio, não tem dinheiro. Então, assim, o Lucas pode ter ido comprar a arma, mas o Lucas compra a arma e entrega para o Flávio, ou seja, ele tem participação no crime de alguma maneira. E aí a polícia começa a investigar. O celular do Anderson some. Depois é muito interessante que você vê no documentário da Globoplay, quando a polícia consegue um novo cartão do celular e consegue baixar várias mensagens trocadas. E ali se descobre muita coisa do Anderson com os filhos e tudo mais. E aí também se descobre que a Simone fazia buscas de uso de veneno, o que corrobora que ele estava sendo envenenado pela família, lá atrás, um pouco antes. No julgamento, a Simone chega a falar uma coisa que eu fiquei impressionado. Ela disse que uma amiga dela estava com um cachorro com tumor e a amiga ia matar o cachorro na paulada. Eu falei, como é que é? Não vai levar no veterinário para sacrificar? Daí a Simone, muito prestativa, fala, não, amiga, não mata na paulada, que coisa mais feia, vamos comprar veneno. Gente, não faça nenhum dos dois. Leva no veterinário, o veterinário vai saber dar um fim digno ao bichinho. O que não gruda muito isso. Então, a Simone já estaria procurando. O Lucas aparece, esse menino aí que... Porque parece que eles queriam que tudo ficasse em cima do Lucas, porque o Lucas já estava lá com a ficha bem suja. Então, pega também o homicídio e fica para você. E não é isso que acontece. O próprio Lucas entra em acordo e entrega muito mais as pessoas. Entrega que a Simone queria ter contratado ele não topa, mostra mensagens trocadas entre ele e os outros irmãos, e minha filha, aí vai juntando aquele monte de gente. Esse Lucas aí até chega a fazer uma carta confessando que ele que matou, e manda essa carta para a Flor de Lis. A Flor de Lis mostra no Fantástico, só que daí essa carta foi escrita pela Flor de Lis para ele copiar a letra, com a letra dele e assinar. E vai se tendo. Por quê? Tem um outro filho chamado Wagner, só que foi batizado como Misael, porque muitas vezes eles mudavam os nomes dos filhos depois do batismo. O Misael, ele é que conta para a polícia que o Anderson deveria ter sido morto a mando da Flor de Lis. É ele que traz esse elemento muito forte, é ele que coloca a Flor de Lis dentro do crime. E aí tem todo esse desenrolar da Flor de Lis, de ser investigada, com mensagens trocadas. Eu pergunto para o advogado dela, mas e essas mensagens no celular? Ele me conta que, mas é que lá tinha um costume das pessoas usarem os mesmos celular. Então, as Flor de Lis deixavam ali sem senha e eu pegava e mandava mensagem. Então, em princípio, não era a Flor de Lis conversando, era alguma outra filha ou algum outro filho. Pode ser, né? A regra da casa é a regra da casa. É estranho? É estranho. Os advogados da Flor de Lis falam muito bem, não tem nada contundente que faça, não tem um áudio da Flor de Lis falando que ela pediu para matar, mas tem as mensagens, tem o que as pessoas relatam, tem as testemunhas.
E aí a Flor de Lis, ela é inclusive caçada, ela era deputada, então ela tinha foro privilegiado, e ela, pelo menos era caçada depois, em 2021, ela é caçada e ela é presa, imediatamente após a cassação. E presa ficou até agora e presa ficará porque o julgamento já foi. Alguns foram inocentados, outros foram condenados. O Flávio, que assumiu a autoria do crime, pegou uma pena enorme. A Flor de Lis pegou mais de 50 anos de cadeia. O Lucas, por ter ajudado a polícia, pegou lá uns 7 anos. A Simone pegou bastante tempo também. O ex-marido da Simone, o André Luiz, que também é filho da Flor de Lis, foi inocentado. Tem mais um outro pastor, Carlos, foi inocentado. A Rayane foi inocentada. E a Marzi, a outra filha afetiva, também foi inocentada. Todo mundo está pedindo revisão de pena, tem umas coisas aí. Vamos aguardar, porque inclusive a própria defesa deve pedir um novo julgamento. Porque, se eu não me engano, não foi um julgamento único de votos. Teve divergência nos votos, então isso possibilita uma série de coisas. Então é um julgamento que a gente pode ver como foi o Botkiss da vida, hein, gente? Daqui a pouco anulado. Vamos guardar cenas dos próximos tiros, vamos dizer assim, né? E isso tudo, uma história como essa, origina inúmeras produções, inclusive livros e séries. Eu imagino que devo ter alguém querendo fazer ficção, então vale a pena tudo. Eu achei interessante que estreou uma da Globoplay, logo em seguida outra da HBO Max, uma série documental. Eu diria o seguinte, de cara, eu já falo, vale a pena ver as duas, porque elas são muito complementares. Claro que eu vi primeiro da Globoplay, porque foi a que passou primeiro, e depois a da HBO Max, porque foi lançada em seguida. Eu faria o mesmo caminho, viria primeiro da Globoplay e depois a da HBO. A da Globoplay é uma série documental feita em parceria com O Globo, jornal O Globo. Então você tem um cunho jornalístico muito bem elaborado. A produção é excelente, a produção das duas séries são excelentes. As entrevistas, as câmeras, a edição, o roteiro, tá tudo ótimo. A Globoplay tem essa coisa de ser do Globo, de um jornal carioca, que cobriu o tempo inteiro em cima, ficou o tempo inteiro cobrindo ali, em loco. E é bom, é muito bom, até para a gente entender quem é quem, no primeiro momento, mais forte. Ele tem uma qualidade jornalística muito interessante. Ele não entra muito no passado da Flor de Lis com essas partes sexuais, com esses banhos. Ele não fala muito do quarto secreto que tinha na casa. Ele passeia muito lá para frente como uma possível forma de aumentar a motivação do crime. Mas ele não vai a fundo como vai o livro do Ulisses. Então, da Globoplay, tem relatos interessantes, boas entrevistas com os filhos. Tem essa entrevista com essa neta, Rafaela, que é filha da Simone, que é emocionante, extremamente tocante. A forma com que ela fala, a generosidade que ela tem de dividir com todos histórias muito pesadas e muito tristes. Tem outras entrevistas muito boas também. Tem a cadência de contar a história, de colocar em dúvida se foi ou não foi a Flor de Lis, mas ali você segue muito o processo, então tem a confirmação da investigação, tem uma parte de investigação ali muito bem explorada com a primeira delegada e com o segundo delegado, não sei porquê, e fica meio no ar na Globoplay por que a delegada foi trocada. Uma delegada excelente, o delegado que pegou depois também, mas a delegada é excelente, ela inclusive é a delegada daquele médico anestesista lá, horroroso. Ela que prende ele também. Uma delegadona, sabe? Delegada firmona, assim, eu gosto, bonita, assim, fala bem, umas passadas de mão no cabelo, assim, fortes. Eu gostei muito dela. E ela tá bem, inclusive, ela aparece também no da HBO, mas ela tá muito na Globoplay, tem mais o trabalho dela. A Globoplay tem uma parte muito forte da investigação, como foi o trabalho da polícia, pelo olhar da polícia. E ele traz essas outras entrevistas e essas amarrações contextuais para explicar a casa, explicar a vida da Flor de Lis. Tem uma meia-culpa jornalisticamente falando, sim, tem os jornalistas que fizeram matérias no começo da Flor de Lis e que ajudaram ela a ficar do tamanho que ela ficou, exatamente por uma pauta não tão bem explorada.
É só entrevistar essa mãe que tem 50 filhos. Que feliz. Foi, acabou. Não foi mais a fundo para já ali estancar o problema. Então é interessante, vale a pena muito. Eu começaria pela Globoplay. A série da Globoplay tem 7 episódios, inclusive um extra que entrou há pouco tempo. E é muito rápido de se ver. É maratonável, assim, do começo ao fim. É assim, 2 dias foi. Ou até um dia, se começar à tarde, 1 da tarde, pelas 9 já acabou tudo. Porque é 1 hora cada episódio. É muito, muito bom, muito bem feito. O da HBO Max são 4 episódios de 45, 50 minutos. Tem um diferencial dessa série da HBO Max é que você vai ver muitas vezes o crime pelo olhar da Flor de Lis. Eles seguem a Flor de Lis o tempo inteiro. A Globoplay, a gente entra para a prisão da Flor de Lis com a polícia. A da HBO Max, você vê a prisão da Flor de Lis dentro da casa, porque eles tiveram um acordo lá que eles iam documentar a vida da Flor de Lis para esse momento. Então você tem muitos depoimentos da Flor de Lis. Você tem a visão dela o tempo inteiro. Você tem cenas da HBO que você nunca viu, porque é a Flor de Lis que libera essas cenas. Ela tem, a Flor de Lis, um palco muito grande para ela, o que te deixa muito em dúvida se foi ela realmente que matou ou não, por conta de você falar, tá bom, ela é tarada, gosta da peruca, mas ela mataria? Por que ela mataria? Ela perderia demais, ela perdeu tudo. Tem a participação muito forte da advogada da Flor de Lis, que é uma excelente advogada, Janira Rocha, se não me engano é o nome dela, onde ela tem uma empatia muito forte. É muito interessante porque ela explica por que ela entra no caso. E se você viu da Globoplay, você pega na hora o momento, porque aparece ali esse pedido de socorro da Flor de Lis e reaparece na HBO, e ali você tem a resposta desse pedido de socorro da Flor de Lis, que é a advogada entrando para defendê-la. A advogada acredita nela muito, ela tem uma rede de proteção, a Flor de Lis, de pessoas que gostam muito dela e que acreditam nela. Por isso que eu acho que ela ainda tem uma força, porque se ela não matou, eu não sei como ela ainda está viva. Porque se ela não matou, eu não sei como ela está conseguindo segurar essa onda. Se ela matou, ela também conseguiu esconder até dessas pessoas. Então, tem ali, não tem terceira via, né? Não sei se ela sabe quem matou e não está entregando, mas ela tem. Então, você também tem toda essa rede de proteção, a assistente dela, os outros netos, outros filhos e principalmente a advogada acompanhando e contando e mostrando passo a passo desse período do crime até o julgamento, a cassação dela como deputada, que na Globoplay a gente vê à distância. Na HBO você vê dentro do que está acontecendo. Então, por isso que é legal ter as duas, porque você vai ver 2 pontos de vista, você vai ver a mesma história sendo trazido com olhares distintos, mas complementares. E o da HBO tem a entrevista da Flor de Lis. Inclusive tem um momento da Flor de Lis já na cadeia que é um momento mais forte que você olha e fala assim, acho que não foi essa mulher. Daí você fala, só pode ter sido. Não é possível que a investigação teria errado tanto. Não, mas olha, será que foi ela mesma? Então, os 2 documentários são extremamente complementares. Vale muito a pena assistir aos 2. Dos livros, eu comecei com o livro do Ulysses Campbell, o Flor de Lis, até porque eu ia fazer a live com ele. E eu até não li nem o livro em si, eu li uma cópia do livro que a editora me mandou. É um livro que você lê, assim, 3 dias, se você pegar, você lê, porque é muito bom, uma cadência excelente de história. Eu gosto muito da forma que ele faz, porque ele não fica só na história, ele traz histórias complementares ao assunto. Então você vai ver histórias, como na Elise Matsunaga, você tem histórias de prostitutas, e na Suzane von Richthofen você tem histórias de outras mulheres presas no Tremembé. Você tem nesse outras histórias de pessoas ligadas à religiosidade. O que aconteceu com aquele pastor que queria ser pastor e descobriram que ele era gay? O que aconteceu com aquela mulher que queria ser pastora e não foi? O que aconteceu com aquele menino que ela pegou e deu banho, para onde ele foi? Então você tem histórias paralelas que se complementam dentro de um contexto maior. O livro ele tem bastante força do passado e não tem medo de abrir as portas do quarto secreto. Então tem ele é muito, muito, muito... Eu li o livro também antes de ver o documentário da Globoplay.
me facilitou para já entender a personagem. Também vale a pena. É um livro que te traz muitos detalhes de alcova, sabe? Assim, que são importantes porque isso é que desenvolve a personalidade da pessoa, onde a pessoa mostra o que ela é de fato. Então, é esse livro, Flor de Lis, A Pastora do Diabo. Tem outros 2 livros, que um é o Dossiê Flor de Lis, volume 1. Vai ter o segundo volume, claro, depois do julgamento, feito pela Fernanda Piacentini, que é a apresentadora do canal Rede Rio TV. É muito interessante porque você tem ali uma pessoa que realmente acompanhou o dia a dia do julgamento como uma jornalista. Ela, inclusive, a Fernanda Piacentini, aparece bastante no documentário da HBO, porque ela está o tempo inteiro, ela realmente cobriu passo a passo. Então você tem uma visão de uma pessoa que sabe do processo, claramente ela leu o processo, que conversou com todas as pessoas, que estava no dia da prisão da Flor de Lis, junto com todas as outras emissoras, ela estava lá fazendo. Então é um relato de alguém que conhece profundamente a história, que sabe seus pontos. Não é que nem eu aqui, que fiquei meio tonto com um monte de nome, ela já sabe todos eles. Até porque ela entrevistou muitos deles e ela sabe contar essa história. Então vale a pena para quem quer se aprofundar ainda mais nesse meandro da investigação, de como que a investigação realmente chega à Flor de Lis como autora, como a mentora de tudo. Tem que esperar agora o volume 2, parece que vai sair em 2023. Então é um livro que também quem quer se aprofundar mais, é excelente, é o Dossiê Flor de Lis. O terceiro livro, que eu li agora há pouco, que é da Vera Araújo, uma jornalista investigativa do Globo, e ela acompanhou bastante de perto também o caso, que o livro é O Plano Flor de Lis, Bíblia, Filhos e Sangue. Esse é mais também atento ao processo, ele até passeia pelo passado, mas ele não é o foco é entender a relação da Flor de Lis com o Anderson do Carmo, por que ela é a autora, e que é um terceiro livro. Acho que todos esses que eu falei se complementam. Você escolhe aí a ordem que você quer fazer. Você escolhe aí o que você quer ver e o que você quer ler. Eu diria para ler tudo. Se você gosta tanto assim desse caso, leia tudo. Se você quer entender melhor esse caso, leia tudo e veja tudo, porque é um personagem com muitos personagens. Então, dentro dessa história tão maluca e tão longa, tem muita informação para você conhecer, para saber melhor ainda de como tudo aconteceu e porquê. Se alguém conseguir explicar esse porquê, vai ser mais legal ainda. Bom, é isso, longuíssimo Flor de Lis, porque a história é longa, são muitas décadas de problemas, vamos dizer assim. Então, o nosso velho combinado, não deixe, por favor, de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, marcar nas suas mídias sociais, seja membro se puder, se não puder, tá tudo certo. O importante é você estar aqui assistindo. Lembrando apenas que membros têm o privilégio de pré-estreias de alguns vídeos, principalmente quando tem o parte 1 e parte 2. Tem gente que ficou meio brava com a entrevista do caso do Piós, porque tinham 2 partes. A parte 1 foi liberada e a parte 2 foi liberada ao mesmo tempo para membros. No dia seguinte foi liberada para todos. Gente, faz parte do jogo. Algum diferencial o membro tem que ter. Não dá para ser, tá tudo certo. Só que você vai ter que esperar mais um dia para ver a parte 2, é só isso. Eu ponho um vídeo por dia, eu não ponho 2 vídeos por dia. Só ponho 2 vídeos por dia quando tem parte 2 e a parte 2 é para o membro. Faz parte da vida e faz parte da entrega que eu tenho que entregar. Então, dá para ser membro? Dá, não dá, tá tudo certo. O importante agora também é ver o making off, onde o Odete Reutemann aparece um pouco mais. Obrigado e até a próxima. Vou fazer um teste aqui de som, teste, som. Teste som e teste Odete, olha o teste da Odete. Ela tá dodóizinha, passou mal a noite inteira, né, meu amor? Passou mal a noite inteira. Essa daqui é uma sobrevivente de 27 vidas. Onde eu conto a saga de Odete desde que a gente pegou ela. Agora é britadeira. Bom.
Tua meia bunda. Porque, ó, dá pra ver, ó, quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Tá vendo? Então, pra rainha aqui, porque eu vivo uma relação abusiva. Essa mulher aqui me abusa todos os dias. Hoje ela me acordou a madrugada inteira, porque ela tava dóizinha, né, filho? Você vai ficar boa, meu amor. Você vai ficar melhor ainda. Faz 2 anos que a gente tá na luta, né, amorzinho? 2 anos. Mas você tá aí. Quem vê não sabe. Quem vê pensa que tá tudo ótimo. E tá bem. Mas ela não tá bem. Mas ela tá bem. Porque ela tá com a gente, ela tá aqui, ó, tá vendo? Toda se mostrando hoje. Que ela fica com tanta vergonhinha de passar mal de madrugada. Então ela fica mais amorosa ainda, né, meu amorzinho? Faz parte. Vamos lá, vamos voltar. Essa parte aqui é para entrar antes da outra. É que nem gente que vê ET. Por que o ET não chega no mundo e vai para Times Square? Vem para a Avenida Paulista. Não, o ET escolhe um lugar, lá onde ninguém vê, para falar com uma pessoa que ninguém vai acreditar. Nenhuma foto dá para ver nada, nenhum vídeo dá para ver nada. Não, né? Não, o ET vem da Bachaput na vida e cai aqui para eu ver. O ET não vai querer falar comigo, o ET vai querer falar com Obama, né? Vai querer falar com a Madonna, não vai falar comigo. Então é a mesma coisa. Se a pessoa tem... a gente é só a partir do princípio. Se a pessoa tem todo esse poder com demo, por que ela não usa para ela? Por que ela não é trilhardária, não está numa cobertura em frente à Vieira Solto no Rio de Janeiro? Então vem toda essa dúvida. Eu estou fazendo na hora do almoço, porque eu falei. Eles vão dar uma parada, né? Porque eu não tenho fome, inclusive eu estou com fome. E a Odete está aqui só, a Odete está aqui, ó. Olha onde ela está de costas para mim. A Odete está aqui por quê? Porque ela está morrendo de fome do almoço. E eu falei para ela, eu só vou te dar almoço depois que eu gravar para você ficar comigo. Ai, minha mãe, o que eu faço? Vou ter que parar, né? Tá difícil, porque daí eu paro, vou editar um pouco o vídeo que eu quero pôr amanhã. Aí dá um silêncio, eu venho aqui e vou gravar. Aí não dá mais silêncio, eu volto. Opa, parou, vamos lá. Inclusive a Flor de Lis, com a ex-cunhada, que namorava o irmão dela, que morreu, a Rose, sai às ruas tentando pegar... Olha, eu quero fazer reforma em dezembro, ou presente de Natal, viu? Pra que não pode falar nada, né? Eu fiz uma reforma aqui quando a gente mudou de 4 meses. 3 meses. Porque eu fui lá firme e forte, falei, vai ser 3 meses. Bom, tem que voltar depois, né? O que foi, meu amorzinho? A Dodói. Foi inocentado, a Rayane foi inocentada e a... Gente, como é o nome daquela filha? Que tem o nome? A Marci.